Temos visto pelas redes sociais e também recebendo mensagens instantâneas através dos aplicativos, muitas publicações em nome do Espiritismo ou doutrina espírita, mas que, em verdade, revelam ou ignorância doutrinária ou um sensacionalismo que nada tem a ver com o próprio Espiritismo. Nós temos alguns exemplos do que estamos falando. Temos, por exemplo, a questão da data limite para entrarmos no mundo de regeneração. Nós temos também, por exemplo, a questão da reencarnação deste ou daquele como um Messias que haverá de fazer do Brasil finalmente o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós temos também muitos que andam utilizando antigos vídeos de falas dos médiuns Chico Xavier e Divaldo Franco, editando-os para fazer defesa de interesses pessoais ou de pequenos grupos. Agora, mais recentemente, nós estamos vendo espalhar pelo movimento espírita que se a espiritualidade não fizer uma intervenção urgente, aliás, o movimento espírita, do jeito que ele está, vai acabar em algumas dezenas de anos. E fora as mensagens, sempre mediúnicas, de cunho espiritualista, com coisas místicas e que se espalham como se fossem verdades espíritas. Nós temos que tomar cuidado com tudo isso, porque o Espiritismo não é uma doutrina mística. O Espiritismo não possui visão sobrenatural da vida. O Espiritismo nada tem a ver com o misticismo. Muito pelo contrário, o Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios. Princípios esses que são lógicos, baseados nas observações dos fatos, no estudo. E para compreendermos bem isso, vamos passar a palavra a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ou seja, o organizador dos ensinos dos espíritos superiores e que nessa organização também comentou e mostrou a aplicação desses ensinos. No livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, no preâmbulo ou apresentação, ele responde à pergunta tema do livro, ou seja, o que é o Espiritismo? Diz então Allan Kardec, abrindo aspas, vamos passar a palavra ao codificador. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Como vemos, está muito claro na definição do próprio Allan Kardec que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, uma doutrina filosófica e uma ciência prática, que estuda as relações dos desencarnados, os espíritos, e os encarnados, nós, que também somos espíritos, só que presentemente ocupando este corpo biológico no processo reencarnatório que faz parte do processo de evolução. Mas Allan Kardec, ainda na apresentação do livro O que é o Espiritismo, sintetiza essa mesma observação que ele faz, ou seja, essa mesma resposta que ele dá sobre o que é o Espiritismo, essa definição, ele sintetiza nas seguintes palavras, encerrando
a sua apresentação. Abrindo aspas. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É uma ciência. Portanto, não é uma doutrina ocultista, não é uma doutrina mística que aceita qualquer coisa. E muito menos é uma doutrina sensacionalista, seja isso partindo dos espíritos, seja partindo de nós mesmos que estamos aqui encarnados. E os espíritos superiores não colocam data para coisa alguma, como, por exemplo, quando seremos mundo de regeneração, porque eles respeitam, perante a lei divina, o nosso livre-arbítrio. Somos construtores de nós mesmos, da nossa felicidade ou da nossa infelicidade, dentro daquilo que é permitido pela lei divina, que também nos diz que todos, sem nenhuma exceção, devemos assumir as consequências daquilo que fazemos, ou seja, das nossas obras. E o Espiritismo tem por base, igualmente, os ensinos morais de Jesus, estudados em espírito e verdade, à luz da imortalidade da alma, da vida futura, da reencarnação. Portanto, muito cuidado com essas mensagens espirituais ou com essas falas que pessoas fazem em nome do Espiritismo, mas o prejudicando a sua correta divulgação. Que temos problemas no movimento espírita, não temos nenhuma dúvida quanto a isso, que podemos fazer mais e melhor, também não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Mas o movimento espírita não é a doutrina espírita. O movimento espírita feito por nós, espíritos reencarnados, não é o espiritismo. Procura representar a doutrina da melhor maneira possível. Mas é claro que com falhas, com equívocos, com problemas de interpretação, enfim. Mas estamos aqui na Terra para realizarmos novos aprendizados e podermos melhorar o que estamos fazendo, inclusive o movimento espírita, na sua melhor representação do espiritismo, que é doutrina única, trazida pelos espíritos e codificada, organizada, comentada por Allan Kardec. Não confundamos as coisas e passemos tudo pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, da universalidade do ensino dos espíritos e dos princípios que formam o espiritismo e que se encontram nas chamadas obras básicas, que são as obras assinadas por Allan Kardec. Sensacionalismo, misticismo, crendice, visão mística da vida, isso não faz parte do espiritismo.